E aí, turma, beleza? Vamos então encerrar o nosso estudo do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, instituído pelo Decreto 37.042 de 96. Olha, o que nós vimos até aqui já é bem suficiente para a sua prova, tá? Mas falta ainda um tópico bem importante e outras coisinhas mais que pode chamar a atenção da banca. Vou falar da modificação na aplicação de punição. Modificação, professor? Como assim, professor? Explica isso aí. Vem cá, vamos aqui no artigo 67, parágrafo único. Que vai nos dizer o seguinte, que as modificações da aplicação de punição, ou seja, a punição já foi aplicada, mas é possível que ela mude, que seja modificada, e existem espécies de modificação: a anulação, a relevação, a atenuação e a agravação. O que é que a banca vai fazer? Vai tentar te confundir com esses conceitos. Anular é anular. Relevar é relevar. Ixi, professor, explicou foi nada, calma. Atenuar é a aplicação, a pena vai ser aliviada um pouco mais ainda, ou então agravada, tá certo? Vamos falar da anulação da punição. Olha só o que diz aqui. A anulação será feita em obediência aos prazos seguintes. Em qualquer tempo e em qualquer circunstância, ela pode ser anulada pelo governador do estado e pelo comandante-geral. Não esquece disso. É no prazo de 60 dias pelas demais autoridades que nós estudamos aqui, não é? Olha só, autoridade que tome conhecimento de comprovada ilegalidade, palavra-chave, hein? Ilegalidade ou injustiça na aplicação de punição e não tenha competência para anulá-la ou não disponha dos prazos que nós acabamos de ver, deve propor a sua anulação à autoridade competente, devidamente fundamentado, caso o prejudicado ainda não tenha impetrado recurso disciplinar. A anulação, gente, se faz por comprovada ilegalidade ou injustiça, não é? A anulação, sendo concedida ainda durante o cumprimento de punição, importa em ser o punido posto em liberdade imediatamente. A anulação de punição deve eliminar toda e qualquer anotação e ou registro nas alterações do militar relativos à sua aplicação. Anula tudo, limpa, né? Limpa o passado, não é? Diferente da relevação de punição. Vamos lá, o que é a relevação de punição? A relevação de punição, ela consiste na suspensão do cumprimento da punição imposta e poderá ser concedida quando já tiver sido cumprida pelo menos metade da punição imposta nos seguintes casos. Quando é que se releva? Veja que a relevação não é uma anulação, é uma suspensão do cumprimento. Né? Poderá ser concedida quando já tiver sido cumprida pelo menos metade da punição imposta, nos seguintes casos: quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a aplicação da mesma, ou por motivo de passagem de comando, data de aniversário da corporação ou data nacional. Situações que podem relevar. Outra, atenuação e agravação da aplicação da punição, não é? O que é a atenuação? A atenuação da punição, ela consiste na transformação da punição proposta ou a aplicação em uma menos rigorosa, se assim o exigir o interesse da disciplina e o da ação educativa no punido, observadas as disposições seguintes. Em nenhuma hipótese, a atenuação modificará a classificação das transgressões, porque, na verdade, a atenuação é da punição, não é da transgressão. A repreensão pode ser atenuada, por exemplo, para advertência. Nas punições de detenção e de prisão, a atenuação consiste na redução do quantitativo dos dias aplicados, sendo vedada quando a punição proposta ou aplicada for a mínima estabelecida lá nos incisos 2 e 3. Né? Lembra que a detenção é de 4 a 20 dias, prisão de 4 a 20 dias? Se você já deu 4 dias de prisão, não dá para diminuir mais. Mas se você deu 15 e quer diminuir, pode. 10 dias, pode. Agora, deu 4, o mínimo possível, aí não dá, não é? E a agravação, hein? A agravação da punição, por sua vez, consiste no aumento ou na transformação da punição proposta ou aplicada em uma mais rigorosa.
se assim o interesse da disciplina na ação educativa do punido, observada as disposições seguintes. Em nenhuma hipótese, a agravação modificará também a classificação, né, da transgressão em si. Né? Já a repreensão não pode ser atenuada para advertência, o contrário também. No caso de agravação, a advertência pode ser agravada para a repreensão. A repreensão pode ser agravada, né? A repreensão pode ser agravada no máximo para 3 dias de detenção, sem, no entanto, alterar a classificação. E a detenção e prisão podem ser agravadas até o limite de 30 dias. Regrinhas bem importantes para você lembrar aí para a sua prova, né? E aí vamos falar também agora de comportamento policial militar. Lembra, o comportamento policial militar é um dos focos do RDP-MAL. Só que comportamento policial militar está relacionado às praças. Isso que a gente vai ver agora não se aplica ao oficial não, tá bom? As praças, tá certo? Olha lá, o comportamento das praças espelha o seu procedimento civil e policial militar e deve ser classificado nas seguintes categorias, né? O comportamento excepcional, aí vai descendo, ótimo, bom, insuficiente ou mau. Então vamos ver as regrinhas. Assim que você entra, olha só, ao ser incluída na Polícia Militar, a praça será classificada no comportamento bom. Todo mundo entra com comportamento bom aqui. Entra na meiuca aqui, não é? Bom, ou você desce ou você sobe de classificação, tá certo? Ok. A punição de advertência não é considerada para fins de classificação do comportamento. Saiba logo dessa regra, tá? O cara foi advertido, não vai mexer na sua classificação. Não vai mexer. Nem fede, nem cheira. Aí vamos então agora ao artigo 76. A melhoria do comportamento far-se-á automaticamente e começa a partir da data da inclusão da praça na corporação, ou, quando for o caso, no dia subsequente ao de encerramento do cumprimento da última punição, obedecidos os prazos seguintes, sem que a praça haja sofrido qualquer punição disciplinar. Lembra, você começa do bom para o você começa no bom. E se você não sofre nenhuma punição, advertência não conta com essa história aí, se você não sofre nenhuma punição, automaticamente você vai subindo de classificação do comportamento. E se você não sofreu nenhuma punição nos próximos 4 anos, você vai do bom para o ótimo. Se você está no mal, que é o pior comportamento, e não sofreu mais nenhuma punição durante 1 ano, vai para o insuficiente. Se você está agora no insuficiente e passou-se 1 ano, não sofreu nenhuma punição, você vai para o bom. Está no bom. Para passar para o ótimo, agora o salto é grande. Precisa de 4 anos sem ter sofrido nenhuma punição para passar então para o comportamento ótimo. Estando no ótimo, agora mais 4 anos, sem nenhuma punição, para chegar ao topo do comportamento, o comportamento excepcional. Isso é para a melhoria do comportamento. A gente tem o movimento oposto, é o agravamento, a degradação do comportamento. É quando você está baixando o nível. Bom, quando é que você passa do excepcional para o ótimo? Quando a praça for punida pela prática de transgressão classificada como leve ou média. Está no excepcional? Estou. Praticou a transgressão leve ou média? Passa imediatamente para ótimo. Do excepcional para o bom, ou seja, desce 2 casinhas. Quando a praça for punida pela prática de transgressão disciplinar classificada como grave. Do ótimo para o bom. É uma casinha que desce, não é? Quando a praça, no período de 4 anos consecutivos, for punida pela prática de mais de uma transgressão classificada como média. Isso aqui é bom de prova. Quando é que a praça sai do bom e vai para o insuficiente? Quando a praça, no período de 1 ano,
for punida pela prática de até 2 transgressões disciplinares classificadas como grave. E do bom para o mal ou insuficiente para o mal, a regra é a mesma. Quando a praça, no período de 1 ano, for punida pela prática de mais de 2, aqui é até 2, aqui é mais de 2 transgressões disciplinares. Decore esse quadro, pelo amor de Deus. Isso vai cair na sua prova. As transgressões de qualquer classe são conversíveis umas às outras, conforme a equivalência a seguir, bastando uma punição pela prática de transgressão classificada como leve, além dos limites estabelecidos para alterar a categoria do comportamento. Ou seja, 2 transgressões leves, elas equivalem a uma média. Para que essas equivalências? Para isso aqui, ó. Né? Às vezes o cara não cometeu nenhum média, ele só cometeu leve, mas ele cometeu 2 leves. Ele estava no excepcional e cometeu 2 leves. Então, ele vai descer para ótimo. É isso? Equivale como se fosse uma média? É. Está aqui, ó. 2 transgressões leves equivalem a uma média, 4 transgressões leves equivalem a uma grave. 2 transgressões médias equivalem a uma grave. Tá? Isso é mais para poder ali você usar esse parâmetro. Porque você pode perguntar assim, pô, mas o cara no período de 1 ano não cometeu nenhuma grave. Meu amigo, mas ele cometeu 8 leves. Opa, então foram 2 transgressões graves. Percebe isso? Direito de defesa. Aplicada a punição, todo mundo tem direito de se defender, tá bom? Ninguém será punido sem que lhe seja assegurado o direito de defesa sob pena de nulidade do ato administrativo. É isso mesmo. A autoridade a quem o documento disciplinar é dirigido, quando não estará sindicância em torno do assunto, providenciará para que o policial tido como transgressor seja notificado do teor do mesmo, para no prazo máximo de 3 dias úteis, cuidado com esses prazos, apresentar defesa por escrito, podendo arrolar até 3 testemunhas e fazer juntada das demais provas que lhe convier pertinentes ao fato. A notificação será assinada pelo oficial encarregado da apuração e far-se-á acompanhar de cópia autêntica, né, que é uma das regras mais acessórias, tá, gente? O policial militar sobre o qual recai a acusação de transgressão da disciplina deve passar recibo na primeira via de notificação, havendo recuso em assiná-la, isso é notificado, né? Aquela notificação para você fazer a defesa. Havendo recuso em assiná-la, será expedida certidão relativa ao fato e publicada a notificação em boletim da OPM. Bom, sendo apresentada a defesa escrita pelo transgressor ou por seu representante legal, nomeado por procuração, será certificado o seu recebimento e feita a juntada da mesma ao processo para competente solução de parte no prazo de 4 dias úteis. Aqui é o capítulo específico relacionado ao direito de defesa lá na hora antes do julgamento, tá, gente? Decorrido o prazo sem que haja apresentação de defesa escrita, os fatos constantes do documento disciplinar serão tidos como verdadeiros, devendo ser certificada a carência e adotados demais procedimentos. A apresentação de defesa escrita, é importante você saber isso aqui é muito importante, tá? A apresentação de defesa escrita não exime o transgressor de ser ouvido no processo, se assim entender o julgador, nem impede a apuração mais acurada do fato mediante sindicância, se for necessário, né? Quando a punição disciplinar a ser imposta for o licenciamento a bem da disciplina por motivo de comportamento mau, e a praça vai cair fora, né? A praça sem estabilidade assegurada, o comandante do policial militar implicado, após determinar a consolidação da sua ficha disciplinar em libelo disciplinar e adotar todas as medidas de defesa, encaminhará o processo contendo libelo acusatório ao comandante-geral com o pedido de licenciamento. Vamos falar de recursos. Direito de recurso, que é quando já foi aplicada a punição, e também cancelamento do registro de punição. Vamos falar do recurso disciplinar. É o direito que você tem de recorrer de decisão, né, sobre a aplicação de pena. Existem 3 tipos de recursos. O que é que as bancas mais fazem? Elas ficam tentando te confundir uma espécie de recurso com o outro. Basta você memorizar o conceito. Nós temos como recursos disciplinares o pedido de reconsideração do ato, a queixa e a representação. Vamos entendê-los aqui, olha. A autoridade a quem é dirigido o recurso deve solucioná-lo no prazo máximo de 4 dias úteis. O que é o recurso disciplinar? Você já foi punido, está recorrendo.
E existem aquelas espécies de recurso. E você tem que impetrar o recurso em 4 dias úteis. Ok, vamos lá. Da solução de recurso, só caberá a interposição de novos recursos às autoridades superiores até o comandante-geral, como última instância da esfera recursal. Bem, quando a punição tiver sido imposta pelo comandante-geral, aí que chega ao topo, recurso só vai caber a quem? Ao chefe dele, governador do estado, né? Beleza. Olha, atenção, não caberá recurso sobre fato já apreciado anteriormente e decidido por via recursal, esgotadas as esferas de decisão, né? E o direito de prescrever, você não tem toda a vida para recorrer. Existe um limite de tempo para que você possa exercer o seu direito de recurso. O direito de recorrer prescreve no prazo estabelecido em 120 dias, a partir da publicação do ato punitivo. Então tá, vamos estudar as 3 espécies de recurso. Primeiro, a reconsideração de ato. O que é a reconsideração de ato? É o recurso interposto à própria autoridade que aplicou a punição. Você está pedindo que ele reconsidere a decisão dele, pelo meio do qual o policial militar, que se julgue diretamente prejudicado, ofendido ou injustiçado, solicita à autoridade que praticou o ato que reexamine sua decisão, visando o quê? A anulação ou a modificação da punição aplicada. A reconsideração de ato será interposta mediante requerimento fundamentado do recorrente ou de seu representante nomeado por procuração a contar da data em que oficialmente tomar conhecimento dos fatos que motivaram, né? A queixa, olha só o conceito da queixa aqui. A queixa é o recurso disciplinar interposto pelo policial militar que se julgue injustiçado, dirigida à autoridade não a mesma que decidiu. A queixa agora ela é dirigida à autoridade superior imediata àquela que tiver imposta a punição. Você pediu a reconsideração do ato, o cara negou de novo. Agora eu vou fazer uma queixa, pleiteando sua anulação ou modificação. Só que a queixa não é mais aquele que aplicou, é o superior dele que eu vou direcionar. A apresentação de queixa só será cabível, atenção, após ter sido publicada em boletim a solução do pedido de reconsideração de ato. E o cara negou. E será interposta mediante requerimento fundamentado do queixoso ou de seu representante nomeado por procuração. O queixoso deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou o recurso, né? Até que o mesmo seja julgado. Deve, no entanto, permanecer na localidade onde serve, salvo a existência de fato que contraindique sua permanência. Representação, a outra espécie de recurso, né? É muito importante você não confundir esses três conceitos, porque a banca vai tentar fazer isso. Representação é o recurso disciplinar, normalmente redigido sob a forma de ofício, interposto por autoridade que julgue subordinado seu estar sendo vítima de injustiça ou prejudicado em seus direitos por ato de autoridade superior. Agora não é você, é a autoridade que está sob que você é subordinado, ela que está considerando que você está sendo justificado. Ele está lutando por você. Isso é a representação. Deve também impetrar a representação o indivíduo que tenha servido sob seu comando ou jurisdição, prejudicado por ato de autoridade superior, que repute irregular ou injusto. E aí, o RDPML versa que a apresentação desse recurso disciplinar deve seguir os mesmos procedimentos prescritos para queixa. Por fim, não caberá representação quando o subordinado que tem como prejudicado haja exercido o seu direito de recurso. Porque aqui é o seguinte, a representação só pode acontecer quando você, que foi o cara que recebeu a punição, não correu atrás. Mas o teu superior disse assim, não, cara, você está injustiçado, você foi ofendido, você foi prejudicado com a aplicação dessa punição. Está errado isso aí. Ah, chefe, mas eu não vou atrás, eu não vou recorrer. Não, mas eu vou. Representação. Agora, se ele entrou com o pedido de reconsideração do ato e posteriormente a queixa, aí não cabe a representação, porque o cara já exerceu o seu direito. Beleza? Seguindo aqui então, vamos lá. Cancelamento do registro de punição. É possível cancelar o registro? Não é o cancelamento da punição, tá, gente? É o cancelamento do registro de punição. Já foi punido, manchou lá o seu assentamento funcional, agora há a possibilidade de registro de cancelamento. Ah, olha. O cancelamento do registro de punição será conferido mediante requerimento
ao policial militar que tenha completado 5 anos de efetivo serviço sem que haja sofrido qualquer punição disciplinar, inclusive a de advertência. Aí ele pode pedir para cancelar aquela mancha da transgressão que ele cometeu há 5 anos atrás e anula todos os efeitos dela decorrentes, passando inclusive a contagem de tempo para a classificação de comportamento à data da última punição sofrida. A solução de requerimento de cancelamento de punição é de competência do comandante da OPM a que pertence o interessado, né? Aí todas as anotações relacionadas com as punições canceladas devem ser tingidas de maneira que não seja possível a sua leitura. Ou seja, tá lá, né? Vai estar lá nos assentamentos funcionais, mas vai estar assim, ó, riscado. Na margem onde foi feito o cancelamento, deve ser anotado o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o cancelamento, sendo esta a anotação rubricada pela autoridade competente para assinar as folhas. E por fim, vamos falar das recompensas, não é? Nós temos 3 tipos de recompensas: o elogio, a dispensa do serviço e a dispensa da revista do recolher e do pernoite. Todo mundo gosta dessa aqui, ó, não é? São competentes para conceder as recompensas aquelas autoridades que nós já conhecemos, né? Que também são competentes para anular, restringir ou ampliar as competências concedidas aí em seu boletim. Bom, aqui é tranquilo, vamos ao elogio. Olha só, quando a autoridade que elogiar não dispuser de boletim para... Elogio, né, gente? Quando a autoridade que elogiar não dispuser de boletim para publicação, esta deve ser feita mediante solicitação escrita no da autoridade imediatamente superior. O elogio tem que ser registrado, tá? Em boletim, não é só verbal, não. Dispensa do serviço, todo mundo gosta. As dispensas do serviço, como recompensas, podem ser o quê? Dispensa total do serviço, ó, que é isenta de todos os trabalhos da OPM, inclusive os de instrução. Claro que essa dispensa, né, é por uns dias. Dispensa parcial do serviço, isenta de alguns trabalhos que devem ser especificados na concessão. A dispensa total do serviço, olha aqui, ó. Eita, isso é bom de prova. Ela é concedida pelo prazo máximo de 8 dias e não deve ultrapassar o total de 16 dias no decorrer de um ano civil. Então, se você tiver sido tido como recompensa mais de uma dispensa total de serviço no ano, não pode passar de 16 dias. Ela é no máximo de 8, mas no ano inteiro não pode passar de 16 dias. E essa dispensa, claro, não invalida o direito de férias, você vai continuar tendo o mesmo direito, né? A dispensa total de serviço é regulada por períodos de 24 horas, contadas o boletim de ocorrência. Então, a sua publicação deve ser feita no mínimo 24 horas antes do seu início, salvo motivo de força maior. E para a gente fechar, dispensas da revista e do recolher e de pernoitar no quartel. A dispensa da revista do recolher e de pernoitar podem ser incluídas em uma mesma concessão. Não justificam a ausência do serviço para o qual o policial militar está ou foi escalado, nem da instrução que deva comparecer. Apenas ele está dispensado a revista do recolher e de pernoitar no quartel. Com essa informação, a gente fecha, né, o estudo completo do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Espero que você tenha gostado, que esse estudo tenha servido para pavimentar um pouco mais o seu entendimento, né? Às vezes a gente lê aquela letra, a lei seca assim, fica difícil de entender e compreender. Eu espero ter ajudado a esclarecer mais. É óbvio que você precisa revisar, assistir mais, para não errar questões simples da sua prova. Espero que você tenha gostado, estou na torcida, peço você a ser seguidor em nossas redes, @Prof. Marcos Girão, nosso Instagram, e o nosso Telegram aí, Legislação Penal Especial, tá bem legal, bombado aí, né, o Telegram do professor Marcos Girão. Grande abraço, Deus te abençoe, estou na torcida por você, valeu!